Vamos começar. Hoje nós iremos falar de elementos químicos. O que é um elemento químico? Um elemento químico, sim, na sua explicação original é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. O que é número atômico? É o número de prótons. O que é número de prótons? É a parte positiva de um átomo. Sabendo disso, eu posso dizer que elemento químico é o conjunto de átomos que apresentam as mesmas propriedades atômicas. Isso é uma definição mais completa que está aqui. Nós vamos começar a falar hoje da tabela periódica. O que é a tabela? Como ela é classificada? Como vocês podem ver, eu tenho colunas e eu tenho linhas. Colunas e linhas. Todos os átomos que apresentam no mesma coluna apresentam o mesmo número de elétrons na última camada. Todos os átomos que apresentam na mesma linha apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Só que o que é importante você saber? É importante você saber que ele é dividido em colunas e famílias e por ordem crescente de número atômico, tá? Uma tabela periódica, tá? Além disso, tem uma classificação. O que é essa classificação? Essa classificação são referentes aos tipos de elementos que eu tenho. Existem 3 tipos de elementos. O primeiro tipo de elemento que eu tenho é conhecido como metais. O que são metais? Inicialmente, são bons condutores de calor e energia e eletricidade. São sólidos à temperatura ambiente. São maleáveis e dúcteis, ou seja, eles têm propriedade de poder ser moldados e são duráveis. Isso quer dizer que, além disso, um metal é duro, brilhante, entre outras características. O que são não metais? São maus condutores de energia elétrica e de calor e podem assumir qualquer estado físico à temperatura ambiente. Eu tinha esquecido. O único metal que é líquido à temperatura ambiente é esse que eu estou escrevendo na tela. O mercúrio. Tá? Então, exemplos de não metais: carbono, silício, entre outros. Tá? O que são gases nobres? São gases que apresentam baixa reatividade. O que quer dizer baixa reatividade? Eles têm pouca tendência a fazer uma ligação química. Até pouco tempo atrás eram considerados inertes, ou seja, eles não reagiam com outros gases. Tá.
Vamos inicializar combustão, tá? Vamos inicializar vendo uma pirâmide. Essa pirâmide tem combustível, comburente e calor. Vamos. Combustível, comburente, calor. Tá. Vamos inicializar a ideia deles. O resultado disso é a combustão. Esse triângulo representa o fato que para haver uma reação química de combustão, eu necessito desses 3 fatores. Mas o que é cada um deles? Primeiro, o que é um combustível? O que é um comburente? O que é o calor? Combustível é a substância que vai oxidar, que vai liberar CO2, água e energia. O que é o comburente? Aquele que vai promover a oxidação. É o oxigênio. O que é o calor? É a energia que tem que ser adicionada para haver a reação química. Ou seja, a faísca. Tá? Então, como eu expliquei, combustível vai ser consumido. Comburente geralmente é o oxigênio. Nós temos cerca de 20% de oxigênio no ar. Então, quanto maior a concentração, maior será a velocidade da combustão. Energia, a faísca, a fonte que vai inicializar a reação. Sem ela não há reação. Sem esses 3 fatores, não há reação. Se por um acaso qualquer um desses fatores faltar, não há uma reação química, não há a combustão. Para haver a combustão, eu tenho que ter ambos os 3 fatores. Vamos continuar. Combustão completa. O que é uma combustão completa? Primeiro detalhe que você tem que ter em mente. Ele vai produzir o quê? CO2 e vai produzir a água. Sempre vai ter esses 2 itens, CO2 e água. Tá. Segundo, vai haver a total oxidação dos átomos de carbono e da cadeia carbônica. O exemplo que está aqui é um combustível chamado isooctano. Vamos começar a entender aqui a reação química. Faço um traço de amarelo e vou escrever a palavra produto. Vamos escrever a palavra reagente. Do lado que eu tenho o meu produto, tá? Eu tenho quantas moléculas aqui? Eu tenho 2. Do lado que eu tenho o meu reagente, eu tenho quantas moléculas?
Eu tenho 2. Quantos elementos químicos eu vou ter em cada um deles? Eu vou ter em cada um deles 3 elementos químicos, que serão quem? C, o H e o O. C, tá? É o símbolo, a representação gráfica do carbono. H é a representação gráfica do hidrogênio. O é a representação gráfica do meu oxigênio. Então vamos começar. É uma reação química de combustão. Então o que está ocorrendo aqui? Ele está promovendo a queima, a oxidação do meu combustível para formar, escutem bem, para formar o meu produto, que é CO2 e água. Que provas eu tenho que houve uma reação química? Diminuição do meu combustível, liberação de CO2 e água. Vamos para o próximo. Vamos identificar cada um desses elementos. Já fiz isso, mas vamos de novo. C, carbono. H, hidrogênio. O, oxigênio. Relembrando, o símbolo químico é a representação gráfica de um elemento do nome em latim. Esse nome pode ser o primeiro ou as primeiras letras do elemento químico em latim. Tá, vamos para o próximo passo. O próximo passo é saber a quantidade. Reagente, C, tenho 8. Produto, eu tenho 8. Hidrogênio, eu tenho 18. Quanto eu tenho do outro lado? 18 também. Oxigênio, eu tenho 25. Quanto eu tenho do outro lado? Também eu tenho 25. Tá? Vamos falar um pouco, tá, de como eu descubro a quantidade de átomos de cada elemento. E depois vamos falar de reação química, combustão química incompleta. Todo número que estiver atrás de um elemento é o número, é a quantidade de átomos que esse elemento tem. Então aqui, C8, que número está atrás? É 8. H18, que número está atrás? O meu 18. Então tenho 8 carbonos e 18 hidrogênios. 17,5 O2. Que número está na frente? 17,5. O 17,5, na verdade, é o número de moléculas que eu tenho. Quando eu tenho um número de moléculas, multiplico esse número pela quantidade de átomos eu tenho de cada elemento da molécula. Então, nesse caso, 17,5 vezes 2, 17. Ou, no caso do reagente, 8CO. Eu tenho C, que eu tenho 1, eu tenho O, que eu tenho 1. Então, 8 vezes 1, 8. 9H2O, eu tenho 9 vezes 2, 18. Tenho 18 hidrogênios. Eu vou ter 9 vezes 1, 9. Eu vou ter 9 oxigênios.
Uma reação química é uma combustão incompleta quando não tem a quantidade de oxigênio suficiente para queimar todo o combustível. Ou seja, falta oxigênio. E tem como característica produzir CO, que é monóxido de carbono, e água. Como o exemplo anterior, agora estou mostrando a quantidade de cada um deles. Tá?